A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos iniciar o nosso estudo no livro de Salmos e hoje vamos estudar o Salmo de número 1. Caso você tenha perdido para começo de conversa, você não sabe, mas assim como o Pentateuco é dividido em 5 livros, o livro de Salmos também apresenta a sua divisão e eu falei bem pausadamente lá no para começo de conversa a respeito dessas 5 divisões. E se você quiser fazer a sua anotação, o primeiro livro começa no Salmo de número 1, que nós veremos hoje, e vai até o Salmo de número 41. Então, caso você queira, vai lá e faça aí a sua anotação na Bíblia, ou faça, enfim, a sua separação como você quiser. E para começo de conversa, eu também falei sobre os vários tipos de salmos que existem, porque nós vamos ver que cada um deles tem a sua característica, o seu autor, porque foi escrito em um momento da história, né, da vida daquela pessoa, né, pela inspiração do Espírito Santo. E eu falei dos tipos. Você volta lá no para começo de conversa para você saber, mas caso você queira aí fazer uma anotação na sua Bíblia, este é um salmo didático e sapiencial, né? O que foi que a gente tinha visto que eram os salmos didáticos e sapienciais? Porque com esse nome aí parece muito difícil, né? Nada mais são do que salmos que oferecem diretrizes, né? Oferecem conselhos para aqueles que temem a Deus. E é isso que nós vamos ver exatamente nesse salmo de número 1. Eu estou lendo na versão na NVI, né? E lutando, porque na verdade eu queria ler na revista atualizada. Eu estou com as minhas 2 Bíblias aqui abertas e eu vou ler tudo aqui com você. Vamos juntos? Eu vou ler na versão revista atualizada, que é a que eu mais gosto, mas de vez em quando eu quero fazer umas observações na NVI, tá bom, pessoal? A palavra do Senhor diz assim no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ponto final, para aqui, ok? Se você estiver lendo na revista atualizada, como eu acabei de ler, você leu bem-aventurado. Se você estiver lendo na NVI, você leu como é feliz. E quando eu fui pesquisar um dos livros que eu estou consultando para enriquecer aquilo que eu estou lendo, além de todo o sentimento que eu tenho quando eu estou lendo e aprendendo da palavra do Senhor, o autor nos diz que a tradução de feliz, né, é melhor do que a tradução de bem-aventurado, embora, por exemplo, eu que já leio a Bíblia na revista atualizada há tantos anos, esteja mais acostumado. Mas a melhor tradução seria quão verdadeiramente é feliz, ou seja, muito feliz, né? Aquele que anda no conselho do Senhor. E essa expressão de feliz aparece 26 vezes na Bíblia. E quando eu estava preparando este capítulo de número 1, esse estudo, eu pensei, eu vou fazer um parênteses e amanhã nós vamos falar a respeito desse feliz, né? Quão verdadeiramente é feliz que é apresentado no livro de Salmos. Me aguarde para amanhã. Então, essa expressão aparece 26 vezes no livro de Salmos. Poxa vida, esse seria um bom momento para editar o áudio, né, do podcast, mas eu não vou. Vamos assim mesmo no espontâneo. E vamos olhar esse versículo 1 com atenção. Na expressão da revista atualizada, nós temos o não anda no conselho, não se detém no caminho e não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não sei se você consegue entender, mas essas 3 atitudes, né? De andar no caminho, de se deter no caminho, né? De andar no conselho, de se deter no caminho, de se assentar na roda, estão falando de um estilo de vida, né? É como se fosse dito pra gente, você precisa proteger a sua mente, né? É a sua mente que muitas vezes é tragada, né, por um comportamento e aquilo que você pensa é aquilo que você vai ser, né? A sua mente, ela meio que determina o seu caminhar, as suas decisões. Então, nós precisamos proteger a nossa mente. E esse primeiro versículo vai falar daquilo que a gente, como filho de Deus, não deve fazer. Se você estiver lendo na NVI, então você está vendo, não segue o conselho, não imita a conduta e não se assenta na roda dos escarnecedores. Na verdade, dos zombadores. O que a gente vai vendo é uma crescente, porque andar no conselho tem a ver com pensar igual, né? Imitar a conduta ou andar o caminho tem a ver com atividade. E assentar-se na roda
né, tem a ver com pertencer. É como se fossem 3 graus separados de distanciamento de Deus. Aquele que ama ao Senhor, de acordo com esse versículo 1, e que deseja ser verdadeiramente feliz, precisa evitar o caminhar com ímpios, com pecadores e com zombadores. Tem que imitar, copiar a sua atitude. Nós podemos amar, nós podemos respeitar, nós podemos tratar bem aqueles que não temem a Deus, mas de maneira nenhuma copiar como bom, né, ter como exemplo de vida aqueles que não temem a Deus. E eu sei que muitas vezes a gente olha para algumas pessoas que não temem a Deus e a gente vê elas sendo bem-sucedidas, né? Pessoas que, sei lá, escrevem livros, pessoas que são influenciadores da nossa época, pessoas que ocupam cargos de sucesso, de destaque, e é muito fácil, nós queremos pautar a nossa vida pelo que essas pessoas falam, porque afinal de contas, a nossa mente pensa, são pessoas de sucesso, são pessoas bem-sucedidas, mas a Bíblia diz que quanto a estes que não temem a Deus, e embora pareçam ser bem-sucedidos, nós podemos orar por eles, amá-los em nome de Jesus, respeitá-los, mas nunca, jamais andarmos no conselho deles. Não é o conselho deles que deve reger o nosso casamento, né? Não é o conselho deles que deve reger as nossas prioridades, nem a nossa criação de filhos. E o versículo 2 vai dizer então, quem é que deve reger? Olha só. Né, a nossa vida. Versículo 2, ao contrário, estou lendo na NVI, ao contrário, sua satisfação ou prazer, né, na versão revista atualizada, está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Então a gente vê aqui o versículo 2 sendo uma contradição do versículo 1, né? Dizendo, ao contrário, feliz é aquele que não segue aquilo que o ímpio faz, fala e adota como padrão de vida, mas ao contrário, o que ele faz é buscar o seu prazer e a sua satisfação na lei do Senhor. E quando fala aqui lei do Senhor, não vamos restringir a lei do Senhor ao Pentateuco, né? Não, vamos pensar na lei do Senhor a respeito de tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra, porque hoje nós temos a palavra toda nas nossas mãos. E vamos pensar que esse medita de dia e de noite nessa lei, não significa que eu e você não tenhamos nenhuma outra responsabilidade para cumprir, né? Temos a criação e educação dos nossos filhos, temos que tirar coisas do congelador para poder preparar o almoço e o jantar, temos que lavar o uniforme no final de semana para ter ele ali lavado e passado na segunda. Nós temos a nossa vida corriqueira, nós continuamos tendo lá as nossas obrigações. Mas esse meditar na lei do Senhor significa termos um tempo para ler a palavra sim, ou ouvir a palavra como você está fazendo agora, mas pedir ao Espírito Santo em cada momento, antes de cada decisão, o que nós conhecemos da palavra do Senhor, o que pode ser a regra para as nossas vidas daquilo que Deus nos deixou. Até porque a palavra Torá, que fala dos 5 primeiros livros da Bíblia, da lei, significa basicamente direção ou instrução. Então o que a gente vê na verdade é que é como se a lei do Senhor, né, ou a instrução do Senhor, do versículo 2, estivesse fazendo um contraponto com o conselho dos ímpios que é apresentado no versículo 1. Ou seja, por mais que nós tenhamos um amigo, uma amiga, que é muito gente boa, se ela não teme a Deus, os conselhos dela, ou os conselhos dele, que podem parecer meio saborosos aos nossos ouvidos, eles precisam ser pesados na palavra do Senhor. Eles precisam passar no filtro da palavra do Senhor, né? Porque senão uma pessoa pode falar para você, nossa, cara, para de tentar, separa logo dessa mulher, tem tanta gente melhor, né? Ah, não, nossa, desiste, não, abandona esse emprego aí, deixa para trás. Seu filho adolescente tá assim? Só ignora. Um dia, quando ele crescer, ele vai ver. Um dia, ele vai voltar. E nós que olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos uma instrução totalmente diferente, né? Então, aquele que é feliz, ele encontra o seu prazer, ele encontra a sua satisfação na lei do Senhor. E qual é a consequência disso? Olha o versículo 3. Eu vou ler na versão da revista atualizada, viu? Tô te dando até uma canseira, hein? Eu vou para a NVI e volto para a revista atualizada. Ele é como uma árvore, ou seja, aquele que caminha com o Senhor
é como uma árvore. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então o versículo 3 está falando que aquele que encontra o seu prazer na lei do Senhor e medita nela, é mais do que ler. É meditar, é parar para fazer o que nós estamos aqui, é comer devagar essa palavra, é pensar no que a gente está ouvindo. Esse que medita na palavra do Senhor, que anda segundo o conselho do Senhor, ele é como uma árvore plantada. E a árvore está viva, né? A árvore está falando de vitalidade. Plantada está falando de estabilidade, né? E essa estabilidade, porque nós estamos plantados em Deus, dá um fruto no seu tempo certo. E está falando do quê? Aquele que conhece e que medita e que busca viver a sua vida de acordo com a palavra do Senhor vai ter bom fruto. E tudo o que ele fizer vai ser bem sucedido, como diz a revista atualizada, ou se você estiver lendo a NVI, tudo vai prosperar. O que mais nós podemos querer da nossa vida, meus irmãos, que não seja isso, né? Ver o fruto do nosso trabalho, ver aquilo que nós temos plantado no nosso casamento, nos nossos filhos, nos nossos negócios, no nosso emprego, na nossa saúde. A gente quer ver prosperar. E a Bíblia fala para nós onde é que essa prosperidade vai acontecer? Ela não vai acontecer por causa dos nossos esforços humanos. Claro, tem a nossa parte, tem o dedicar-se, mas ela está falando de uma unidade entre nós e a palavra de Deus, entre nós e a vontade de Deus. E eu não sei se você gosta, mas eu gosto muito disso, de fazer links entre os versículos da palavra de Deus, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Você pode procurar as respostas na própria Bíblia. Lendo esse versículo de número 3, eu me recordei de Jeremias, capítulo 17, do verso 5 ao verso 8, e eu vou ler para você. Se você achar que também fala a mesma língua, faz uma flechinha aí no seu versículo 3 e acrescenta essa referência de Jeremias 17, do versículo 5 ao 8. Olha o que está escrito. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse é aquele que traz maldição para si. Ele depende de pessoas e não de Deus. Verso 6. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Este é aquele que confia no homem mais do que em Deus. Agora veja o verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Até aqui. Jeremias ainda acrescenta essa questão de que mesmo no ano da sequidão, mesmo nos momentos em que vêm as lutas, porque a vida do homem que teme a Deus não é uma vida sem lutas, mas mesmo quando vêm as lutas, ainda assim ele dá o seu fruto. E teve uma vez que eu estava vendo um vídeo sobre educação de filhos, eu acho que era sobre educação de filhos, e o cara usava uma ilustração que eu achei muito legal. Ele estava falando que um dia ele estava explicando para o seu filho a respeito do que tem dentro do nosso coração, né? E ele pegou uma laranja e ele falou para o filho dele, se eu espremer essa laranja, assim, com casca, né? Sem descascá-la. Ele falou, se eu apertar essa laranja, o que vai acontecer, né? Aí o filho dele deu uma resposta do tipo, vai ficar todo cheio de caldo por dentro, vai ter o suco da laranja, vamos falar dessa maneira. E se você cortar, vai sair o suco, né? E ele estava explicando para o filho dele assim, da mesma maneira que se você apertar uma laranja, não vai sair um suco de goiaba, não vai sair né, um suco de pêssego, não vai sair um suco de mexerica, não, vai sair um suco de laranja, porque isso que você tem na mão é uma laranja. Da mesma maneira, quando nós, né, isso era ele explicando, quando nós somos espremidos pelas circunstâncias da vida, a gente mostra o que está dentro de nós. E esse momento em que é mostrado o que está dentro de nós, muitas vezes ele é permitido por Deus para que a gente passe nessas moendas da vida, para que a gente veja o que está dentro de nós, né? Se estamos amargos, muitas vezes não estamos percebendo que estamos amargos. E quando vem uma situação de luta, e somos espremidos, é revelado o que temos por dentro. E nós não precisamos ter medo de chegar diante de Deus com o nosso suco e dizer, Pai, o que está aqui dentro do meu coração não é legal.
Não é assim que eu quero ser, Deus. Quando de alguma maneira eu for espremido pela vida, eu quero aprender a ser doce. Eu quero reagir a situações como o Senhor quer que eu reaja. E eu quero falar para vocês que eu não estou falando de coisas muito abstratas, não. Eu estou falando da vida mesmo. Por exemplo, eu gosto de ter tudo muito organizado e planejado. Eu tenho um planner, eu tenho horários. E muitas vezes, quando alguma coisa que eu planejei, ela não dá certo, eu preciso ir diante de Deus com o meu suco amargo. Falar, Deus, queria que fosse um suco de laranja docinho, mas isso aqui parece um fel. Porque quando a gente é frustrado nas nossas expectativas, agora sou eu falando com você, abrindo meu coração, muitas vezes nós tendemos a ficar amargos. E Deus não quer que nós fiquemos assim, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, por exemplo, né, nessa situação que eu estou compartilhando com vocês, quando eu planejar algo, eu tiver trabalhado para isso e não tiver dado certo, quem está no controle ainda é Deus. Então eu não preciso ficar amarga. Mas se eu ficar, eu posso e você pode também. Irmos diante de Deus com o nosso suco e falar, Deus, quando me espremeu foi isso que saiu. Eu não gostei do que eu vi. Muda o meu interior, Pai, porque eu quero me parecer mais com o Senhor. E o verso 4... Vamos continuar. O verso 4 diz assim: os ímpios não são assim, né? Não são de que maneira? Não são bem-sucedidos, não estão plantados junto à corrente das águas. Mas veja o que diz o 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, enquanto o justo ele é comparado a uma árvore com raízes, o ímpio, ou seja, aquele que não teme a Deus, que faz a sua vida do seu jeito, né? Ele é comparado à palha, que é leve, que não tem raiz, né? Como aquele que debulha, né, o trigo e joga para o alto e o vento leva a palha. E por mais que muitas vezes pareça que o ímpio ele é bem sucedido e ele goza da vida aqui de uma maneira mais leve, porque ele não teme a Deus, por isso ele não se restringe, vamos falar dessa maneira, a Bíblia fala que o fim disso não é bom. Olha o verso 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o versículo 6 ele vem para fechar a ideia desse salmo de que o Senhor, ele vê todas as coisas, porque a palavra que conhecer, na versão da NVI é a palavra à prova, a palavra conhecer aqui é mais do que ter conhecimento. Né? Então Deus tem informações a respeito do caminho dos ímpios e dos justos. Não, tem mesmo a ideia de, não, Deus conhece na sua plenitude. Os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você. O Senhor conhece o nosso caminho, né? E Ele vai aprovar aquilo que nós fizermos de acordo com a vontade dEle. E realmente Ele não vai se agradar daquilo que nós fizermos pela nossa própria vontade. E se nós escolhermos, não sei se você percebe, mas esse salmo também está falando de escolhas, né? O versículo 1 está dizendo, olha, existe um caminho, existe uma roda e existe um tipo de pensamento, de conselho. Se você escolher o caminho dos ímpios, você vai provar disso que está escrito no versículo 5 e 6. 5, 4 e 5, na verdade. Você vai perecer, né? O seu plantio vai ter uma colheita muito ruim, se é que você vai colher alguma coisa. Aliás, você vai colher a consequência das más escolhas. Agora, se você quiser andar no caminho de justiça, os olhos do Senhor estão sobre você. Ele vai te abençoar. E ainda que venham momentos difíceis, porque todo mundo passa pelos seus momentos de vento, de tribulação, o Senhor estará com você. E você vai dar fruto, né? Vai haver um fruto. Eu amei esse salmo e que Deus, em nome de Jesus, nos ajude a cada momento do nosso dia a dia escolhermos o caminho do Senhor, né? Escolhermos a lei do Senhor. Meditarmos, como você está fazendo agora. Você está como Maria agora. Você está escolhendo a melhor parte. Por mais que você esteja aí lavando uma louça, dirigindo, ou caminhando, ou correndo, você está sentado aos pés do Senhor ouvindo a palavra dele. Você escolheu a melhor parte. E que em nome de Jesus, quando você tiver situações de decisão, ou que você esteja sendo espremido, que você possa se lembrar do Salmo de número 1 e você possa falar, não, eu estou com muita vontade de fazer do meu jeito, mas eu vou fazer do jeito de Deus. Eu vou fazer como se Jesus estivesse fazendo aqui no meu lugar. Isso esteja sobre a minha vida e também sobre a tua, em nome de Jesus. Até a próxima.